Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Temos de perder, família vez poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará ser rei. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Momento de pregação da palavra. Convido você que abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 8 a 9. Como reagir às ameaças do diabo ou os ataques do diabo. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Vamos orar.
Pai querido, no nome de Jesus, teu Filho, o vencedor, é que nos colocamos aqui para anunciar as grandezas de Deus e a sua vontade para o seu povo. Sê comigo na pregação da palavra e com os meus irmãos, que o Espírito haja em todos os corações, cumprindo a sua vontade. Eu te bendigo por todos os presentes, aqueles que não puderam vir por situações impeditivas, pedindo a tua graça sobre os teus servos que estão realizando o concurso ali, que a tua mão esteja sobre eles. Obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Lerei a Escritura. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A realidade tem uma dimensão espiritual. Eu tenho procurado ensinar isso à igreja. As diferentes situações que enfrentamos, no caso desta epístola, os sofrimentos que eles estão enfrentando, não tem apenas uma explicação natural. São as medidas econômicas, ou é determinado partido político, ou é a falta de escolaridade. Estes são fenômenos sociais, mas que, para nós cristãos, não são a causa última do sofrimento. Cremos, portanto, que as diferentes situações que enfrentamos não têm somente uma explicação espiritual, que existem forças espirituais em movimento. Satanás, como temos aprendido, se opõe à expansão do reino de Deus e se opõe à igreja, jogando as suas ciladas para que você tropece, a fim de que a igreja sofra e que ela retarde o processo de expansão. Então, enfrentamos uma batalha espiritual. Uma luta entre as forças espirituais do mal, lideradas pelo diabo e seus agentes, contra a igreja. Durante um período, foi contra Jesus encarnado. Nós lemos isso no Evangelho e também seus apóstolos. Mas hoje ele atua ferozmente contra a igreja. Mas apesar desta situação, não há motivo para pavor. A igreja está numa posição vitoriosa. Como lemos na carta de Paulo aos Colossenses, na cruz, Jesus Cristo derrotou o diabo. Derrotou o diabo, cancelando todas as nossas dívidas e também expondo publicamente os demônios ao desprezo. Geralmente, o vencedor de uma guerra trazia os seus oponentes escravizados e toda a cidade via eles entrando em cortejo. Essa é a figura de Paulo. Então, pode ser que a sua vida esteja num momento muito delicado espiritualmente, que você esteja seduzido pelo prazer e delícias que você tem, ou talvez desencorajado pelo sofrimento. Vimos que o Satanás usa tanto prosperidade quanto muito mal para nos desviar da fé. Mas o fato é que você não precisa ter pavor, tá bom? Sem pavor, irmão Ivone. A gente sempre conversa, né? Que ela tem experiências. Não precisamos mais temer. Então, meu assunto é batalha espiritual e o foco da mensagem de hoje é a necessidade de resistir aos ataques do diabo. Resistir aos ataques ou ameaças do diabo.
O propósito dessas mensagens, se não me engano, esta é a 6ª pregação nesse assunto, é fortalecer a tua fé, para que você enfrente as provações, para você que se sente derrotado, à beira do desespero e quem sabe de encerrar a sua caminhada na fé. Essas mensagens são voltadas a você, para que você suporte os ataques com confiança e precaução. Por quê? Muitas vezes estamos fragilizados e suscetíveis aos ataques do maligno. Essa semana liguei para alguns enquanto meditava nessa passagem e disse: irmão, irmã, estou orando por você, para que você não caia nas ciladas do inimigo e esmoreça na fé. Nós temos tendência a ficarmos fragilizados e suscetíveis. Então, o objetivo da pregação é ajudar você para que a igreja continue o seu ministério de forma eficaz. Eu preguei toda esta carta recentemente, então me permita repetir algumas coisas para que possamos compreender a mensagem. O tema principal da primeira carta de Pedro, é a esperança cristã. O propósito dela é encorajar a esperança e incentivar a perseverança paciente. Os crentes estão sofrendo, muitos deles estão deixando a fé. Pedro, então, escreve esta carta para que eles perseverem pacientemente e, acima disso, que tenham uma vida coerente com o Evangelho. Porque eles estavam suscetíveis a misturar-se com o mundo, deixar a santidade. Assim, esta carta nos fornece suporte contra a tentação de acomodar-nos à mentalidade apóstata, que no caso aqui, da Babilônia, que é o Império Romano. O Império Romano quer engolir os cristãos. E eles estão ali numa situação difícil. E devem, com perseverança, paciente, exercitar a fé. E eu dou graças a Deus porque esta palavra é fiel e verdadeira. E se você colocar isto em prática, verá os frutos. Algumas pessoas, por tribulação severa, consultam o pastor e muitas vezes eu digo, volte lá no YouTube e assista todas as pregações em 1 Pedro. Uma mensagem por dia. E não são poucos os que têm obtido vitória sobre o pecado e resistido contra as astutas ciladas do demônio. Então, se você está enfrentando, não assista apenas hoje, você que está ouvindo, mas volte lá nos vídeos anteriores da primeira epístola de Pedro. E uma vez por dia, ouça uma mensagem. Pode ser na sua caminhada, durante a sua caminhada. O primeiro ensino aqui é uma exortação para sermos sóbrios e vigilantes. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Com certeza, devemos nos manter sóbrios e é uma exortação recorrente na carta. Por que Pedro diz para ficarmos sóbrios e vigilantes? Porque temos tendência a não ficar nem sóbrio e nem vigilante. É uma correção para o nosso coração. Então, irmãos, nós não devemos andar como embriagados. Você já percebeu como alguém, geralmente os ébrios, os embriagados, se desintegram moralmente? Chegando ao estado de calamidade? Como os bêbados ficam insensíveis ao que está acontecendo ao redor? Perdem o pudor? Ficam intoxicados pela bebida, absorvidos. E absorvidos pela bebida, ficam descontrolados, confusos, incapazes de tomar decisões sensatas. Então é esta a recomendação para todos nós, para que sejamos sóbrios. Devemos exercer autocontrole, domínio próprio, conservar a integridade. Em resumo,
manter a lucidez. E vocês já viram ou já sofreram, quem sabe, com algum alcoólatra e sabem de como o embriagado fica completamente tomado e perde o controle. Desavisado e imprudente. Esta é a figura usada por Pedro, porque há muitos cristãos, talvez aqui nesta assembleia, estão andando assim. E por andar assim, embriagados, estão suscetíveis aos ataques de Satanás. Quando somos ameaçados, ou quando estamos sofrendo, duas coisas também padecem. A nossa esperança de salvação vai arrefecendo, mas também a nossa santidade vão sendo colocadas à prova. São tantas as afrontas, as decisões que devemos tomar, é tão delicado, são circunstâncias, que muitas vezes a nossa esperança da salvação e a nossa responsabilidade na santidade são colocadas à prova. Nesta carta, ainda falando do termos de contexto, eles estão sofrendo por causa da fé. Eles se mantêm íntegros, alguns se mantêm íntegros. Eles são açoitados, ofendidos, empobrecidos pelas circunstâncias, angustiados com as aflições. Eles estão nesse estado, mas eles mantêm a integridade. E a palavra de Pedro é: sede sóbrios e vigilantes. Por exemplo, demitido do trabalho, ostracismo, ninguém mais lembra de você. Ou talvez calúnia, abandono, sente-se sozinho. Ou privações, ou ainda ameaças à vida conjugal, separação, divórcio, luta com filhos. Qual de nós não é acometido com essas coisas? Contudo, depende de como você vai enfrentar as circunstâncias e situações. Lembrando de que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é contra o teu marido que você está lutando. Não é contra a tua esposa, nem contra o teu filho, nem contra o teu patrão, nem contra o pastor, o diácono, o presbítero. Mas uma luta ferrenha das hostes demoníacas para que a sua fé desfaleça. Esta é a situação dos crentes desta primeira carta. No presente, eles vivem como forasteiros, sob privação, perseguição, mas devem proceder fielmente em tudo. O Espírito Santo nos ordena a estarmos prontos para agir, acordados e atentos. Tal como o bombeiro. Um amigo meu, faz tempo que eu não vejo, Marcelo. Nós fomos viajar para a praia e a esposa dele, toma cuidado na hora que entrar no quarto, porque ele acorda com muita facilidade, ele já acorda achando que está no quartel. E é verdade. Eles dormem de maneira que os seus sentidos estão sempre alertas por um chamado. Quer esteja no final de semana, quer de semana. Então, Rogério, o nome dele. Marcelo não, Rogério. Então, esta é a palavra. Esteja pronto para agir, acordado, atento. Quais são as circunstâncias que te cercam hoje? Que, na verdade, é uma batalha espiritual e você está enfrentando com armas carnais. Devemos tomar todo cuidado. Irmãos, se vocês estão sendo beneficiados com essa série de pregações sobre batalha espiritual, eu, muito mais. Porque a cada momento agora, Deus tem dado este privilégio. Estamos em guerra. E as suas palavras, aquilo que disserem, tome cuidado.
Perceba se não é o próprio inimigo das nossas almas, tentando nos fazer cair. Então, irmãos, não andemos como alguém que está anestesiado pela bebida. Prepare a sua mente para agir. Mantenha o autocontrole. Coloque a esperança na salvação. Não volte à prática de atos pecaminosos antes da conversão. Todos esses tópicos estão na carta de Pedro. Seja santo em tudo o que você fizer. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. É uma recomendação de Pedro. E tudo isso porque aqui está a continuidade do versículo 8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O bafo quente do demônio fungando no nosso cangote. Estamos em uma batalha espiritual. Devemos discernir espiritualmente as coisas, o que nem sempre fazemos. Talvez você diga, não, eu sei que eu estou numa batalha espiritual, pastor, mas as respostas que você dá são todas carnais. Seja numa guerra dentro do lar, seja numa guerra no trabalho, seja no cansaço espiritual, seja na lassidão para servir a Cristo, seja na sua ausência nos cultos. Você está numa batalha espiritual. O diabo usa diversas artimanhas. E quem sabe, ocupar você com muito trabalho, descanso, para que você não possa desfrutar da expansão do reino e às vezes até seja uma pedra de tropeço para a expansão do reino. Você está atento? Sóbrio, vigilante? Diabo quer dizer acusador. Ele está levando os nossos pecados a Deus. Ele é o cagueta. Falou a Deus. Olha o que esse irmão fez. Olha aqui, como você pode. É o caso de Jó. Ah, mas tira isso dele, você vai ver que ele não ama você de verdade. Acusador. E ele diz a passagem, anda em derredor, procurando a quem devorar. Jesus alertou Pedro, o próprio Pedro que está escrevendo essa carta. Pedro, eis que o diabo pediu você para peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não fique eclipsada. Este Pedro, que Jesus disse, é que está escrevendo para nós. Toma cuidado com o tinhoso. Ele não está falando de terceiros. Ele experimentou nas suas vísceras, inclusive a sugestão de Satanás. Foi Pedro que foi usado. Senhor, não vá para a cruz. O que Jesus disse? Arreda, Satanás, porque não tem partes com Deus. Jesus não era enganado nesta batalha espiritual. Ele sabia discernir as palavras. E às vezes um irmão pode falar alguma coisa contra você indevidamente e você interpretar aquilo segundo a carne e já partir para a guerra, encher-se de mágoa, acumular dores, não entendendo que o fim último de Satanás é nos fazer cair da fé, perder a nossa esperança e deixarmos de agir no reino. O próprio Pedro, que foi tentado, está nos falando, fiquem alertas, sóbrios e vigilantes, porque ele anda em derredor, ele ruge procurando alguém devorar. E o diabo aproveita-se das nossas fraquezas. O diabo aproveita-se das suas fraquezas. Ele está à espreita, esperando atacar o mais debilitado. O mais fraquinho, ele abocanha.
Vocês sabem por que Pedro diz ruge? Porque Leão, estava falando esses dias com o Stefano, que estava dando um grito, gritando, pedindo uma coisa. Eu falei, filho, a gente às vezes ganha no grito, mas não é o modo correto de agir. Satanás sempre quer ganhar no grito. Ele ruge, e vocês sabem na natureza que a arma do leão não é a velocidade, não é a força, é o rugido. Por isso ele é chamado o rei da selva. Só o rugido amedronta a presa, que acaba saindo do esconderijo, e aí ele abocanha. Assim é o diabo. O seu rugido pode até botar medo. E Pedro está dizendo, ele vai rugir. O seu coração vai tremer diante do rugido dele. Mas fiquem firmes. E ele está à espreita. Na última pregação eu citei uma ilustração do reverendo Ronaldo Lidório, dos leões e dos búfalos, de como os leões ficam deitados por hora para atacar os búfalos. Fizeram uma pesquisa para saber por que eles ficam ali por dias, deitados, quietinho na grama. E aí descobriram, examinando a carcaça dos animais mortos, que todos os que foram atacados estavam frágeis por doença, por idade, por doença pré-existente ou por idade. Ele ficava ali só observando, com paciência, qual dos animais era o mais fraco. E quando ele percebe, o leão vai diretamente nessa presa. O que tem sido usado para que você caia? Distrações mundanas? Sua vida está muito boa, economicamente falando, contas equilibradas, saúde. Distrações mundanas? Decepções? Fala, não vou mais na igreja do Conquista, estou decepcionado. Divisões na igreja que são usadas por Satanás. Aí, queridos irmãos, a mensagem que ele é como leão que ruge procurando a quem devorar. E para que isso não aconteça, você deve estar sóbrio e vigilante, interpretando os fenômenos não apenas de maneira social, mas também espiritual. Estão entendendo? E aqui eu quero fazer a aplicação desta palavra, que é o próprio versículo 9. Diante destas ameaças ou ataque propriamente dito, o que eu tenho que fazer? Resistir firme na fé. Falar como o saudoso presbítero Evangivaldo. Fácil de entender, difícil de praticar. Irmãos, nem sempre nos apropriamos, agora aplicando a palavra, nem sempre nos apropriamos da armadura de Deus. Nós não lemos quais são qual que é a armadura? Espada do Espírito, calçado com o Evangelho, preparação da paz, o escudo da fé, capacete da salvação. Nem sempre nos apropriamos da panoplia de Deus. Lembra que eu preguei sobre isso? A armadura que vem com um brasão. Nós somos representantes. Nem sempre nos apropriamos. E por vezes estamos fragilizados, suscetíveis como presas fáceis ao ataque do inimigo, como aqueles búfalos doentes. Ora embriagados com o mundanismo, não são poucos que já estão assim e já não correm mais a carreira da fé e não andam conosco. Embriagados com o mundanismo. Foram engolidos, como na passagem do semeador. As paixões do mundo, os prazeres, encobriram a fé. Alguns estão dormindo, descuidado, como aquelas jovens imprudentes
do sermão de domingo passado. Sabem o que deve fazer, sabem o que deve esperar, mas não se preparam adequadamente para o encontro. Muitos estão assim, suscetíveis aos ataques, presas que não oferecem resistência. E Deus está te exortando hoje a perseverança e firmeza aos ataques. Resista, firme na fé. Ainda um outro problema, o apóstolo diz aqui no versículo 9: resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Implica, irmãos, esse sofrimento aqui não é apenas um sofrimento exterior, pelas pressões que vocês já aprenderam e os irmãos estavam sofrendo aqui. Não é só isso. Também a ideia de sofrimento aqui, diz um exegeta, que implica em uma tensão interior. Uma nova ordem que opera em nós como salvos, em contraste com a antiga ordem que opera ao nosso redor. Em outras palavras, é muito difícil viver como crente no mundo. Porque o seu coração é do reino, mas o mundo não é. E aí você diz: até quando, Senhor, eu vou sofrer? E esta luta interior, contraste entre servir ao reino e deleitar-se no reino, em oposição a servir o mundo e essa inclinação da nossa carne. Isso é compartilhado por todos os crentes. Pedro está dizendo. Todos estão sofrendo isto. Este dilema, a dificuldade de sobrevivermos no mundo que tem aspirações divergentes do reino de Deus. Você está na sala de aula, tem uma cosmovisão e você ouve aquela Babilônia estabelecida. Você vai para o seu trabalho, no ônibus, na roda de amigos. A sua mentalidade, o seu coração está dividido porque você é do reino e lá fora o mundo está um caos. Então este dilema interior é o sofrimento que todos nós teremos de suportar até o dia da redenção. Todo cristão abraça esse dilema. O ímpio não. O ímpio está entregue às suas paixões, aos seus deleites, governado por Satanás, morto em delito e pecado. Ele só serve a um reino. Não há nenhuma, embora haja uma consciência moral que Deus deu, não há. Ele sepulta essa consciência e vive no mundo. Mas nós, agora em Cristo, viveremos essa tensão. Aspiro pela santidade e pelo reino, mas vivo numa terra de outro reino. E isso nos causa muito angústia. E Pedro nos diz, o Senhor nos diz através de Pedro, muitos estão passando por isso. Mas resista firme na fé. Mas a gente precisa saber o que é resistir firme na fé. O sofrimento pode ser uma das armas do diabo, não é a única. Ele pode usar bens, tranquilidade. Como Jesus, ameaçou lá, sugeriu para Jesus. Mas qual que é o alvo de Satanás? Atacar a sua fé, atacar a igreja. Por isso, o escudo da fé deve estar sempre em punho. Não é essa uma das armas principais? Vocês empunham o escudo da fé para que ele seja uma defesa contra os dardos inflamados projetados contra nós. Lembra do escudo? Era quadrado, geralmente quadrado, espesso de madeira, coberto com uma pele de animal molhado, porque os inimigos lançavam flechas agudas e acesas, incandescentes. Ele diz: vocês precisam colocar este escudo, que é a fé. Tiago também repete isso. Na verdade, Pedro repete Tiago. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
E agora sobre fé. Que Pedro está falando, resistir firme na fé? Na Bíblia, a fé tem dois aspectos. Primeiro, é o aspecto subjetivo, que é a certeza, a convicção interior. Esse é o aspecto da fé, que Pedro está se referindo aqui. Você tem que recorrer a esta certeza, convicção interior do coração. Mas também há o aspecto objetivo da fé. Qual é? É o conjunto de doutrinas ensinadas. Quando Pedro diz, resistam firmes na fé, ele está falando que vocês tenham convicção interior, certeza, que provém da fé objetiva, ou seja, das doutrinas ensinadas. Conversando com membros da igreja, alguns dizem, pastor, eu vivo lendo esta passagem da Escritura e esta doutrina para mim é muito importante, porque me socorre nos dias de luta. É isso que Pedro está dizendo. Você deve se apropriar da doutrina que é a base da fé para então aplicá-la. A fé envolve sentimento, mas ela é basicamente intelectual. A base envolve sentimento subjetivo, certeza, mas ela é, acima de tudo, intelectual. Se alguém disser que tem fé, mas não tem uma base doutrinária, aquela fé, na verdade, é puro misticismo. Por isso que o escritor de Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E na sequência ele diz, pela fé, entendemos que o universo foi criado a partir da palavra. Do nada, a partir da palavra. Então é entender. Esta é a questão. Você precisa entender a doutrina. E esta doutrina bíblica vai preencher a sua certeza e a sua convicção para suportar as astutas ciladas do diabo. De que maneira você se opõe? Firme na fé. Firme quer dizer sólido, inabalável. Nossa mente deve estar blindada com a doutrina. Repito, nossa mente deve estar blindada com a doutrina para que os nossos afetos sejam resistentes às tentações diabólicas. Se eu nutrir a minha mente com esta doutrina, sede santos porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Os seus afetos vão te dirigir a ser mais puro nas escolhas que faz. Esta é a fé que Pedro está dizendo. Resistam firmes na fé, no conjunto de ensinos bíblicos que vão modelar os seus afetos. Então, para nós, cristãos, o estado de alerta não pode ser relaxado. Fala, agora eu venci o maligno. Não. Sempre, como é no boxe, com as mãos, com a guarda levantada. Para que no jab, o direto de direita no queixo, não chegue. Quem está em pé, veja que não caia. Que Deus os ajude. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra.